E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o SomaC, que é uma função extremamente importante do Excel e que, como o próprio nome diz, ele vai somar determinadas células de acordo com uma condição que você vai estabelecer. Além de explicar essa função e falar de algumas dicas para você não se confundir ao utilizar essa função e não cometer alguns erros, esse vídeo vai servir meio que como uma introdução para outro vídeo, que é o vídeo de SomaCs, que aí você coloca mais condições na sua soma. Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula. Aí eu fiz aqui uma tabelinha bem genérica, né, de produtos que você poderia encontrar no mercado ou numa mercearia. Então lá, maçã, melancia, suco, refrigerante, bolacha, macarrão. Elas estão dentro de categorias, né, fruta, bebida e comida. Os códigos, então aqui eu coloquei código porque é uma coisa bastante importante, às vezes é como as pessoas lidam com dados em empresas, né, ou próprio supermercado. Então nota que aqui as frutas, elas têm o código final 456, bebida 789 e comida 123, que também é uma funcionalidade que eu vou mostrar mais para frente, como você pode usar o SomaC para usar esse finalzinho do seu código como um critério. E o preço por unidade, que é o que a gente vai somar, que é o que a gente quer somar. Então vamos supor que você está fazendo uma compra e você quer somar para ver quanto que vai dar a sua compra. Então vamos lá, eu coloquei aqui 3 critérios para mostrar as 3 funcionalidades basicamente do SomaC básicas, né? E depois as coisas mais complexas aí vocês vão se acertando, né? Então o mais simples seria você somar os produtos cujo preço por unidade são maiores do que R$2. Então vamos lá. Soma C. Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Abre parênteses. Aí aqui um pouco de cuidado. Você tem 3 variáveis que você precisa colocar. Intervalo, critérios, intervalo, soma. O intervalo e os critérios são obrigatórios. Só que esse intervalo é o intervalo da condição que você está colocando, aonde você vai aplicar o critério, não exatamente aonde você vai fazer a sua soma. Isso é muito importante e para você não se confundir, senão vai dar erro a sua função. Então é o intervalo onde você vai aplicar o critério, não necessariamente o intervalo da soma, onde você vai fazer a soma. Esse intervalo onde você vai fazer a soma é o terceiro item, que é opcional. E eu vou mostrar o porquê que ele é opcional. Então, preço maior do que R$2. Onde é o intervalo que eu vou aplicar esse critério? O intervalo onde eu vou aplicar esse critério vai ser no preço por unidade, porque é lá que você vai encontrar o seu critério de ser maior do que R$2. Não vai ser no código, nem na categoria, nem no produto. Vai ser no preço por unidade. Então eu vou lá e vou selecionar o intervalo onde eu vou aplicar esse critério. Vou apertar ponto e vírgula e vou colocar o critério. Então, maior do que R$2. Eu tenho que colocar aqui, entre aspas, maior do que 2, fecha aspas. Aí você fala assim, Rodolfo, não tem que colocar o intervalo soma? Não, o intervalo soma ele é opcional. Por quê? Porque se você não colocar ele, você está aplicando a soma no mesmo intervalo que o intervalo onde o critério está sendo aplicado. Então, nesse caso aqui, se eu omitir essa última variável, intervalo soma, ele vai aplicar esse critério de ser maior do que 2 aqui e também somar os que são maiores do que 2 nessa mesma coluna. É basicamente isso que funciona, por isso que ele é opcional. Então, vamos fechar o parênteses e ver qual que é o resultado. O resultado deu 11. Então, vamos aqui na nossa tabela. Quais são os produtos que custam mais do que R$2? Nós temos a melancia, custa 3. Nós temos o refrigerante, que custa 5. E o macarrão, que custa 3 também. Somando esses 3, você tem R$11. Muito simples. É basicamente assim que funciona o SomaC. E se eu quiser outros... Aí aqui os critérios... Você pode colocar basicamente o que você quiser. Então, que seja igual a 2. Então, ele vai somar 4. Então, aqui vai ser o suco
E a bolacha, que são R$2. Então ele vai somar R$4. Ele está somando aquelas células que satisfazem o seu critério. Você pode, inclusive, referenciar essa célula de soma C para um usuário colocar. Então, vem aqui, apaga as aspas e coloca uma célula. Então, por exemplo, I4. Então, vou colocar 2. O resultado também deu 4 aqui. Eu posso também vir aqui e colocar maior do que 3, por exemplo. Vai dar R$5. Que ele está pegando só o refrigerante. Só tomem cuidado com duas coisas quando você for referenciar uma célula. Primeiro, vem aqui e tira as aspas. E segundo, também às vezes depende um pouco de como está escrito essa célula onde você vai referenciar. Porque depende do formato, como estiver escrito, ele não vai funcionar o soma C. Aqui está tudo certinho, então ele está funcionando. Muito bem, agora vamos para a próxima categoria que você pode utilizar o soma C. Você pode utilizar o soma C para usando colunas diferentes e usando um texto. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Soma C, abre parênteses, o intervalo onde eu vou aplicar o critério. Então eu quero somar os preços por unidade na categoria bebida, que são o suco e refrigerante. Então R$2 e R$5. Então onde que eu vou aplicar o meu critério? Eu vou aplicar o meu critério na categoria fruta, fruta, bebida, bebida, comida, comida. Critério. Qual que é o critério? Eu venho aqui, coloco abre aspas, bebida, fecho aspas. Agora, é obrigatório você colocar o intervalo da soma, porque ele não é o mesmo de onde você está aplicando o seu critério. Então, você vem aqui, seleciona o intervalo onde está sendo feita a soma, e nós temos R$7, tranquilamente, suco e refrigerante somando R$7. Você também pode referenciar uma célula. Então, você tem que vir aqui, fazer da mesma maneira, não colocar as aspas e selecionar a sua célula. Ele vai funcionar. Cuidado com uma coisa. Como você escreve o seu texto, como as coisas estão escritas. Então, se eu vim aqui e escrevi bebida com 2i sem querer e não vi, ele vai somar errado. Mas você queria ter somado o suco também, mas ele não vai somar, porque ele vai ter que procurar exatamente a palavra que você digitou. Então, tanto no lugar que você está digitando a referência, ou seja, na fórmula, ou na tabela, a palavra tem que estar exatamente igual, porque senão ela não vai somar. Então, tome bastante cuidado em relação a isso. E agora, por fim, a última coisa que você pode fazer, bem útil, que é código com final igual a. Então, como eu falei, aqui cada categoria tem um final de código igual. Então, isso é muito útil quando você está lidando com muitos dados. Acho que muita gente já se deparou com isso no trabalho, ou na faculdade, ou seja lá o que for. E aqui eu vou mostrar como é que funciona isso usando a categoria ainda, porque tem uma jogadinha para o código. Então, vamos lá. Soma C. No intervalo que eu vou aplicar meu critério. Na categoria. Qual que é o critério? Abre aspas e vai ter, coloca um asterisco e tudo que terminar em UTA, fecha aspas. E aí, o intervalo da soma, da mesma maneira, que é o preço por unidade. Tudo que termina em UTA é fruta. Então, é R$1 da maçã e R$1 da melancia, R$4, sem estresse nenhum. Mas beleza, que eu nem precisava ter feito isso, porque eu poderia colocar aqui, fazer que nem fiz lá em cima, somar colocando fruta como critério. Eu queria colocar como código. E aí que entra a jogada. Se você vir aqui e mudar a sua fórmula, vamos escrever desde o começo, para vocês verem como não funciona. Soma C, o intervalo onde eu vou aplicar o meu critério, coluna código. Coloco aqui, abre aspas, asterisco, tudo terminado em 4, 5, 6, que são as frutas. Fecha aspas, intervalo da soma. Ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar por quê? Porque aqui está como número e não está como texto. Ele vai procurar um texto que termine com 4, 5, 6. Só que aqui, nossa coluna, nossas células, elas estão em números. Elas não estão em texto. Então não vai funcionar. Existem várias maneiras de você transformar um número em texto,
Mas o mais simples que eu vou fazer aqui, eu vou até colocar um vídeo na descrição quando eu fizer esse vídeo sobre transformar células numéricas em texto e vice-versa. Mas o jeito mais simples aqui, como tem poucos dados, é vir aqui, escrever antes do seu número e colocar aqui essa aspa simples aqui, ó. Ela vai virar texto. Já viu que já mudou ali. Vem aqui. Essa aspa simples aqui é muito útil. Por causa disso, ela transforma em texto. Então, ela está vindo aqui com código com final igual a 456, que é isso daqui. Porque ele está lendo como texto. Então, ele vai funcionar. Ele vai procurar o final do seu código. Então, essa é uma pequena jogadinha. Existem, como eu falei, existem várias maneiras de você fazer isso. Para colunas muito grandes, com muitos dados, fazer do jeito que eu fiz aqui não é viável. Você fazendo um por um. Mas existem outras maneiras. E aí vocês escolhem a que vocês acharem melhor, mas aqui nesse caso eu escolhi desse jeito. E agora algumas dicas para você não errar ao seu soma C, né? Que é uma coisa muito complicada que às vezes as pessoas erram. Algumas dicas bem simples para a gente não errar. A primeira coisa é o papel que células vazias fazem no soma C, né? Então vamos vir aqui e mudar isso daqui para baixo. Você vê que aqui no bebida, ele ainda vai estar puxando essa coluna inteira. Mas aqui como aqui desceu, então não tem nada referenciando no bebida aqui. Então ele só vai somar o suco. Porque as células vazias importam no soma C. Isso é bastante importante vocês se lembrarem. Se eu vier aqui na categoria e colocar para baixo, você vê que vai somar R$4. Por quê? Porque aqui não está somando mais nada. Mas a bebida está com R$2, a bolacha está classificada como bebida e vai somar R$2. Então você vê que a coluna ainda está funcionando. Você não precisa necessariamente ter colunas do mesmo tamanho, mas tenham em mente que as células vazias importam. Então organizem seus dados para não acontecer esse tipo de coisa. Então vamos lá. A segunda dica que eu dou para vocês é, aqui é pouca coisa, mas se você estiver lidando com muitas colunas, muitas células e tudo mais, vem aqui, coloca um filtro e deixa o filtro aqui. Por que eu coloco o filtro? Porque eu consigo corrigir e ver se a minha soma C está funcionando corretamente. Isso já me salvou inúmeras vezes, porque às vezes tinha alguma coisa digitada errada lá embaixo, ou tinha uma célula vazia. Aí eu posso vir aqui, selecionar, por exemplo, só bebida. E aí eu vou saber que vai dar R$7. Então, meu soma C está correto. Então, o filtro ele me salva nesses casos. Aqui é muito simples, mas se eu estiver lidando com muitos dados, isso já me salvou em planilhas com milhares de linhas. Eu fui lá, perdi ali uns 5, 10 minutos colocando o filtro e conferindo um a um. Mas pelo menos eu vi que a minha fórmula está funcionando corretamente e não passei uma planilha errada para frente para o meu chefe, entendeu? Então, isso ajuda muito você usar esse filtro. Outra dica que eu dou para vocês, aqui eu não fixei nenhuma célula, nenhuma coluna. Fixem as suas colunas quando vocês forem passar para baixo, porque você vai ver aqui, ele está descendo a sua coluna. Então, se aqui fosse uma bebida, então se você colocasse aqui cerveja, colocasse bebida, ele já não estaria somando aqui mais. Por quê? Porque não está mais referenciando toda a coluna. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu esqueci de fixar a minha coluna e aconteceu isso. Então ele não estava somando a coluna inteira. Então pode ser uma fonte de erro também. Então, as 4 dicas que eu dou para vocês ao utilizarem no Soma C. Primeiro, organizem suas colunas. Segundo, cuidado com espaços vazios, cuidado com erros de digitação. Terceiro, usem o filtro para ver se você está realmente somando corretamente. E o quarto fixem essas colunas quando vocês forem passar e puxar de uma célula para outra sua fórmula para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então é isso, galera. Como sempre, qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão, comentem aí abaixo. E tem um vídeo de Soma C que vai ficar aí na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Valeu e tudo de bom para vocês. Falou!